Ora boas, neste momento eu quero falar um bocado acerca da repressão e da opressão afetivas e sexuais. Uh, no meu entender, as grandes responsáveis pela repressão e pela opressão em termos sexuais e afetivos e afetivas são as religiões. Claro, cada uma à sua maneira, e nem todas, mas desde que nós nascemos, que nós somos massacrados todos os dias, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, com repressão e opressão sexuais e afetivas. E isso torna-nos pessoas doentes. Basta pensarmos um bocadinho. Primeiro acerca do que fizemos aos índios. O que é que as religiões fizeram aos índios quando os viram nus pela floresta, pela selva, ou seja o que for. No caso, pela floresta. Pelas florestas. Primeiro, vamos pensar uma coisa. No meu entender, eu não sou o único a pensar desta maneira. A repressão e a opressão sexual e afetiva que causam e que geram e que alimentam os violadores e os pedófilos. As pessoas desde que nascem não aprendem a lidar não aprendem a ter a saúde emocional, saúde afetiva, saúde sexual, porque as pessoas desde que nascem, dependendo do sítio, o sítio como é óbvio, mais ou menos, de forma mais direta ou indireta, consciente ou inconsciente, recebem repressão e opressão sexuais. E é inconsciente. Basta pensarmos, como eu estava a dizer ao início, como é que nós lidamos com a nudez. Como é que nós lidamos se virmos uma pessoa ao pé de nós nua? Se virmos uma pessoa na rua nua, como é que nós lidamos com isso? É um problema isso? E agora eu faço uma questão filosófica no meu entender radical e fundamental. E é um problema porquê? Porquê é que nós achamos que é um problema a nudez na rua? O que é que nos disse e o que é que nos diz, profundamente, em termos arquétipos, que é um problema? Porquê é que tem de ser um problema a nudez? É por causa dos violadores e dos pedófilos. E o que é que causa os violadores e os pedófilos? O que é que gera e alimenta os violadores e os pedófilos? Exatamente aquilo que eu falei ao início. Toda a repressão e opressão afetivas e sexuais que as pessoas recebem desde que nascem, com formatações socioculturais. E eu nem sequer estou a falar nos perímetros legais neste momento e jurídicos. Porque eles também estão imbuídos nessa imitação sociocultural, muitas vezes religiosa, que calca e oprime as pessoas. Desde que nós nascemos, nós somos oprimidos e reprimidos todos os dias. Todos os dias. As pessoas andam doentes a tomar antidepressivos. Porque as pessoas, todos os dias, desde que nascem, são reprimidas e oprimidas. Ora por um lado, ora por outro. Ora pela política, ora pela sociedade, ora pela cultura, ora pelas religiões. E por isso é que as pessoas ficam doentes. Porque as pessoas não aprendem nas escolas, nem aprendem em casa. Porque os pais também receberam essa formatação robótica, muitas vezes, sociocultural, de repressão e opressão, não aprendem a lidar com aquilo que sentem, não aprendem a lidar com as emoções, não aprendem a ter uma sexualidade saudável sem julgamentos. As pessoas são tão reprimidas sexualmente que sentem culpa por ter prazer, sentem culpa por fazer sexo. As pessoas escondem-se para fazer sexo. As pessoas escondem-se para ter prazer. As pessoas têm de esconder a nudez. E porquê é que as pessoas têm de esconder isso tudo? Uma questão filosófica muito importante. Eu já sinto isto, eu já penso isto desde pequeno. Porquê é que as pessoas têm de esconder a nudez?
Voltamos por causa dos pedófilos, por causa dos violadores. E o que é que cria os pedófilos e os violadores? Desde o início, é a repressão e a opressão sexuais e afetivas que as pessoas recebem desde que nascem. Depois as pessoas vão imitando estes padrões socioculturais. Estes padrões de comportamento socioculturais. Vão imitando estes padrões de comportamento religiosos. Há que só se pode fazer sexo depois do casamento. Eu falo isto não em nome de julgamento, nada a ver com isso, que eu não sou ninguém para fazer isso. Eu falo isto enquanto pensador, enquanto filósofo, enquanto terapeuta. Porque eu vejo que as pessoas andam... E as pessoas ficam doentes, as pessoas ganham cancro, porque a repressão e a opressão são cancros sociais, culturais, afetivos, sexuais. E as pessoas ficam doentes e não sabem porquê. As pessoas estão todos os dias a oprimir-se, todos os dias a reprimir-se. As pessoas entram numa igreja e vêm é só tudo a sofrer, Jesus Cristo na cruz, todos os santos, tudo a sofrer, tudo em sangue, tudo não sei o que. As pessoas sentem-se culpadas por rir, sentem-se culpadas por serem felizes. As pessoas são reprimidas e oprimidas todos os dias. E por isso é que há muita gente a abandonar as religiões, e principalmente os jovens. São mais espertos, são mais inteligentes muitas vezes. Claro que dentro deste enquadramento conotativo começam a afastar das religiões porque eles não querem mais repressão, porque eles não querem mais opressão, porque eles sentem que isso oprime e reprime, porque eles querem ser felizes e muito bem. Depois depois esta repressão e opressão começa a destruir a ideia de espiritualidade, porque as pessoas fogem das religiões porque não querem mais repressão e opressão. E fugindo inconscientemente da espiritualidade, achando que toda a espiritualidade reprime e oprime. E nem imaginam que a verdadeira espiritualidade, ela liberta, ela não reprime nem oprime. Ela valoriza o prazer, a sexualidade. A verdadeira espiritualidade, no meu entender, ela deve libertar as pessoas. Ao invés de oprimi-las e reprimi-las. Ao invés de ser mais um movimento arquetipal de repressão e de opressão. Isto é profundo, porque isto põe milhares, milhões de pessoas doentes. A repressão e a opressão, todos os dias, a toda a hora, nas escolas, nas instituições de ensino, a qualquer sítio que uma pessoa vai, repressão e opressão. Sempre julgamento, certo ou errado. E eu paro assim um bocadinho para pensar qual é o problema, ou a gênese do problema, ou o pseudo-problema, seja o que for, da nudez. E estou a falar assim de forma efusiva para mexer com aquilo que as pessoas sentem, para depois poder mexer com aquilo que as pessoas pensam. Vamos parar, nós nascemos nus. Qual é o problema da nudez? Na rua. Todos aqueles bloqueios que a pessoa cria, todos aquelas concepções, todos aqueles condicionamentos que uma pessoa cria relativamente à nudez na rua, parte já de arquétipos e de repressão e opressão. E depois parte de uma forma deturpada de ver a realidade. O que cria os violadores e os pedófilos e toda essa forma doente de viver a sexualidade é a repressão e a opressão. Não será de todo, neste caso, a nudez na rua. Eu estou a colocar esta questão da nudez na rua porque eu acho que é uma questão filosófica fundamental. Eu era novo e uma vez pus-me a pensar acerca disso. Qual é o problema de andar nu na rua? Qual é o problema da nudez? Porquê é que a lei, porquê é que a dimensão política, jurídica, legal, seja o que for, proíbe as pessoas de andarem nuas? E depois de ouvir, coloquei essa questão a algumas pessoas e depois de ouvir algumas respostas, alguns começam logo a falar, pois todas as expectativas são com base no medo. Porque depois os violadores e depois os pedófilos, porque, que é isto? Que nojo andar as pessoas nuas na rua, que nojo. Atentado ao pudor.
É interessante como... E depois uma pessoa acha que é bárbaro andar nu, porque os índios é que andavam nu. Os índios é que andam nu. Que é bárbaro. E a ideia de bárbaro acho que surgiu aquele que não falava grego, era bárbaro. Na altura do antigo povo helénico. Creio que surgiu a partir daí, mas pronto. Então, nos descobrimentos, descobriram-se muitos índios que andavam nus e foi preciso levar a civilização. Então, o problema dos que andavam nus, pois era preciso implicar violência para se vestirem. Porque os civilizados, mudar o outro através da violência não é problema. Não é problema. Invadir o espaço que os outros estão a viver de forma violenta não é problema. Mas andar nu, feliz, alegre e contente, sem repressão e sem opressão, sem causas de doenças, é problema. Nós temos os valores todos trocados. E o que eu quero com estes vídeos, com o meu trabalho, com os meus livros, é pôr as pessoas a pensar profundamente acerca disso. Porque é toda esta repressão e opressão sexuais que põe as pessoas doentes. As pessoas sentem-se culpadas por ter prazer na vida. As pessoas sentem-se culpadas hoje em dia por serem felizes. Por 1001 arquétipos culturais, socioculturais, sociais, seja o que for, e religiosos. E eu sou a favor da liberdade religiosa. Mas onde eu identificar repressão e opressão, eu falarei acerca disso. Quer gostem, quer não gostem. Sempre me for possível. As religiões podem ter coisas boas e têm. Eu fui educado numa família cristã, mais ou menos. A ideia do amor, eu gosto dos princípios crísticos. Jesus, no meu entender, foi um libertador, não criou nenhuma religião. Foi quase um anarquista, quanto ao poder político e religioso na altura. Foi um rebelde. Jesus foi um rebelde, um livre pensador. Não só o Cristo. Muita coisa fundamental, foi o primeiro dos primeiros a ser contrariar verdadeiramente a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, amar os inimigos, aquele princípio ético, o princípio crístico fundamental, não faças outros como gostarias que fizessem a ti, isso é fantástico. Mas há arquétipos religiosos que se geraram por pessoas que viviam repressão e opressão e que passaram e que reprimem hoje em dia e oprimem as pessoas. E as pessoas que muitas vezes ficam doentes e não sabem porquê. As pessoas já andam doentes sempre para tomar ansiolíticos e antidepressivos e frustradas e insatisfeitas e perturbadas e neuróticas e não sabem porquê. Pois eu digo. Porquê? Eu não sou o único a pensar desta maneira. Digo isto com alguma frequência. Porque não é só ideias de um maluco sozinho. Claro que depois cada um usa a sua linguagem. É a repressão e a opressão que faz isso. E nós temos de nos libertar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos reprime, daquilo que nos oprime. Sem necessidade nenhuma. Porque isso tudo funciona com base no medo, com base no julgamento, certo ou errado, controlo. E acontece principalmente nas sociedades ocidentais. Que têm mais cunho religioso, mas uma religião de repressão e de opressão. Portanto, nós queremos continuar a reprimir e oprimir os outros. O que é que nós faríamos se víssemos uma pessoa nua à nossa volta? Na rua. Nós somos alguém para julgar? Ai, mas é a lei. A lei isto e a lei aquilo. E a lei tem de continuar assim? E a lei está certa só porque é lei? Para que é que serve a filosofia ou filosofar? Para que é que serve a nossa capacidade intelectual e intrínseca para colocar as pessoas em causa? Para colocar as coisas em causa? Para colocar a lei em causa? Para colocar os arquétipos socioculturais em causa? Para colocar os arquétipos religiosos em causa? Nós temos uma liberdade e nós fazemos uso dela? Quando nos reprimimos, quando nos oprimimos? Quando abdicamos da liberdade para pensar acerca das coisas?
É a felicidade das pessoas que está em causa. Se calhar nunca pensaram acerca deste assunto. A repressão e a opressão destrói as pessoas por dentro. São cancros socioculturais que se refletem nos indivíduos, nas pessoas. Da individuologia, para tratar a pessoa, para tratar o indivíduo, para tratar a individualidade. Nas várias dimensões ontológicas da individualidade. Relativas ao que é ser individualidade. Para já deixo estas sementes neste vídeo. Se gostarem, às vezes é desconfortável pensar profundamente acerca das coisas, por isso é que normalmente as pessoas não pensam. As pessoas deixam-se levar por imitações socioculturais. As pessoas não pensam muitas vezes. E não é por não conseguirem ou por não poderem. É porque não escolhem pensar. E muitas vezes porque não escolhem sentir. Preferem fugir da frustração, da insatisfação e da perturbação que sentem, em vez de ir à raiz. Portanto, vamos pensar e refletir profundamente acerca disto que eu disse, em nome da felicidade, em nome da autoconsciência, porque interessa as pessoas serem felizes. Já chega de opressão e de repressão. Por favor. Vamos ser felizes. Se gostarem deste vídeo, gostarem dos meus vídeos, subscrevam o canal e, como sempre, cumprimentos filosóficos.